senhor presidente, senhoras e senhores senadores, amigos que nos assistem das galerias, na tribuna de honra, que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Senado e pela Rádio Senado. Senhor presidente, eu trago novamente a esse plenário uma preocupação sobre a educação brasileira. E falo hoje sobre o tema violência nas escolas. Desta vez, o fato aconteceu em Rondonópolis, cidade de origem dos 3 senadores que representam o estado de Mato Grosso. Parece uma questão paroquiana, uma questão local, mas, na verdade, se trata de um problema que diz sobre a vida do Brasil, da educação no Brasil. Ontem, a imprensa local destacou que a professora Luciene Carlotto, da Escola Estadual Dom Vonibaldo Tauler, registrou boletim de ocorrência após levar um soco de um aluno de 12 anos dentro daquela instituição de ensino. O caso parece ser isolado, e talvez o seja, mas é preciso refletir sobre o comportamento de nossas crianças e adolescentes dentro da sala de aula. A verdade é que a violência tem sido constante dentro das instituições de ensino do país afora. Segundo a vítima, o caso começou quando o aluno se desentendeu com outro adolescente dentro da sala de aula, dando início a uma discussão. Durante o bate-boca, o estudante teria ferido uma colega com um lápis. O aluno com quem ele estava discutindo se escondeu atrás do professor que estava ministrando a aula e acabou ferindo o professor também. Segundo os relatos, caros colegas, o estudante foi contido e levado pelo professor para a diretoria. Quando liberado pela diretora, o jovem correu até o pátio, pegou uma pá, estamos falando aqui de uma criança de 12 anos, e desferiu golpes de pá em outros alunos que estavam no local. Novamente contido e novamente liberado, o adolescente desferiu um soco na professora, fato que provocou a ira dos demais alunos que tentaram revidar o golpe. Entretanto, a professora, vítima da agressão, disse que protegeu o adolescente para que ele não apanhasse mais dos colegas. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel, do SAMU, foi chamada e retirou o agressor, que naquele momento já estava mais calmo. A mãe do aluno foi convocada até a escola e o jovem foi aconselhado a mudar de instituição de ensino, o que, salvo o melhor juízo, não resolve também o problema. A imprensa local, senhor presidente, a professora fez um desabafo, dizendo, entre outras coisas, que as condições de trabalho para os profissionais da educação têm sido cada vez mais difíceis. Ela afirma que atua na área de ensino há mais de 20 anos e que essa foi a primeira vez que presenciou um caso assim, apesar de já ter sofrido outros tipos de agressões. O relato dela fala em agressões verbais diariamente, o que é comum ouvir dos alunos insultos e xingamentos. Senador Jorge Viana, eu sou da época ainda da palmatória e passei por essas fases todas e durante a minha vida escolar acompanhei essa involução, eu diria assim. Mas sou do tempo que o que o professor dizia era respeitado. Sou do tempo que o professor tinha autonomia. E vejo esse cenário com muita tristeza, porque no momento que a humanidade está no ápice da sua evolução tecnológica, da revolução das comunicações, a gente vê fatos dessa natureza. A professora, senhor presidente, ao continuar com o desabafo, chamou a atenção para as dificuldades de que várias escolas públicas passam, afirmando que não há que os ajude. Ela reclama a falta de psicopedagogos, psicólogo e não há guardas para controlar a entrada e saída das pessoas na escola. A professora relata que o problema de indisciplina é um dos mais complicados. Para ela, é preciso que o aluno venha educado de casa, mas que os pais não conseguem educar os filhos e terceirizam a educação para os professores. Senhor presidente, essa é a triste realidade da nossa sociedade. Tenho dito que a educação começa em casa. Sobre esse episódio, um boletim de ocorrência foi registrado e o caso foi repassado para a Secretaria da Educação. Senhor presidente, como já se finda o tempo, eu peço que dê como lido o meu pronunciamento, mas quero acrescentar que nós aqui nessa casa temos debatido muito as condições dos professores do nosso país.
inclusive pelo fato de que o futuro dessa nação está na mão deles, porque o futuro da nação, o futuro desse país está na mão dos professores. Mas que futuro nós estamos produzindo se aqueles a quem caberia construir, produzir conhecimento, estão sendo apanhando dos dois lados, apanhando a polícia de um lado e apanhando dentro dos alunos, dentro da sala de aula, apanha dentro e fora. Então a vida do professor brasileiro tem sido apanhar de tudo que é lado, senhor presidente. Apanha devido ao salário que tem sido uma miséria. Agora mesmo nós estamos recebendo, senhor presidente, aqui no final do mês, uma marcha de prefeitos que eles estão vindo dizer ao governo federal que não vão conseguir pagar o piso. Então os professores, e o piso nosso, quando se refere a piso, senador Paulo Bauer, se refere ao mínimo que um profissional poderia estar ganhando. Mas esse mínimo, as prefeituras já estão dizendo que não vão conseguir pagar. E nos estados, a gente vê a mesma linha. Estamos vendo professor apanhando do Oiapoque àquele novo lugar que foi descoberto como extremo do país, lá em Roraima. Porque, simplesmente, os recursos, quando precisam ser cortados, corta no lombo do professor. Então, é uma situação terrível. Isso nós estamos falando do futuro desse país. Como avançar se a forma principal, que é produzindo conhecimento, que é produzir desenvolvimento através da educação, o principal ator desse filme, estamos matando. Não tem filme se a gente mata o protagonista já no início do filme. E é isso que está acontecendo com os professores. Daqui uns dias nós não vamos ter um aluno sequer na universidade que vai querer ser professor. Porque para apanhar da polícia e para apanhar dos alunos e ainda ganhar uma miséria, não vai achar ninguém. Muito obrigado, senhor presidente.